Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Glaucoma Academy. Aqui nesse vídeo de hoje vai rolar aquele meu brainstorm do café com oftalmo e hoje com direito a café raiz no copinho de botequim e tudo. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma, com as tecnologias e os conhecimentos mais atuais. Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre washout. E o washout, para quem não sabe, é o nome que a gente dá para quando a gente vai fazer o processo de retirada do colírio hipotensor que o paciente está usando, normalmente com o objetivo de avaliar a pressão intraocular basal desse paciente. Vamos traduzir esses termos e entender melhor por que e em quais situações que é interessante de a gente fazer um washout. Primeira situação em que o washout é muito importante é quando o paciente já chega para a gente com um diagnóstico prévio de glaucoma dado em outro lugar por outro colega e a gente quer, primeiro de tudo, confirmar se aquele diagnóstico está correto mesmo, se esse paciente que chega para você tratando como glaucoma, se ele realmente tem glaucoma. E pode parecer meio prepotente essa história de desconfiar do diagnóstico do colega, mas não é isso. A questão é que a gente nunca sabe em quais situações esse diagnóstico foi feito. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem pacientes que às vezes chegam para mim com um diagnóstico de glaucoma de 20 anos atrás, numa época que o OCT não era muito acessível e que o racional em cima do glaucoma era muito diferente do que é hoje em dia. Então, nesses diagnósticos antigos, esse diagnóstico foi feito com um pensamento sobre o glaucoma totalmente diferente do pensamento que a gente tem hoje. Então, não é dizer que o colega fez errado, é que o colega estava num contexto totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem informação muito mais precisa sobre a doença. Então, há 20 anos atrás, não só o OCT não era acessível, como a gente nem sabia da influência da paquimetria no acompanhamento do glaucoma. Não, 20 anos deu uma forçada, 20 anos a gente já sabia sim, mas tá bom, bota 30, e que não é raro chegar paciente com 30 anos de diagnóstico. Os estudos sobre a paquimetria e relacionada ao glaucoma, eles vêm ali do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, e é muito frequente a gente pegar paciente que tem mais tempo do que isso de diagnóstico, então aquele diagnóstico foi feito com outra mentalidade, e que talvez hoje em dia a gente esteja pensando diferente naquele caso. Por exemplo, já teve paciente que chegou para mim assim, com 30 anos de diagnóstico de glaucoma, e aí quando eu fui ver, aquilo era uma hipertensão intraocular de baixo risco que não precisava de tratamento. Então, o nosso racional sobre a doença mudou muito nos últimos anos. Então, a gente precisa rever esses diagnósticos muito antigos. Agora, mesmo se esse diagnóstico é recente, a gente não sabe em que situação esse diagnóstico foi feito. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu trabalho num serviço SUS em que eu oriento os residentes lá. E SUS é complicado, a gente recebe o paciente uma vez, a gente pede um exame e sabe lá Deus quando que aquele paciente vai voltar para trazer aquele exame. Então, na realidade do SUS, muitas vezes o paciente chega com uma suspeita de glaucoma, a gente já passa um colírio para não correr o risco de perder aquele paciente enquanto espera fazer os exames. E quando o paciente volta com os exames, aí a gente vai avaliar se aquele colírio precisa ser mantido, se fechou um diagnóstico de glaucoma, ou se os exames vieram normais e a gente vai tirar o colírio para acompanhar essa suspeita de glaucoma. Sabe o que acontece às vezes no meio desse caminho? O paciente arruma um emprego, consegue um plano de saúde e aí ele nunca mais volta no SUS. E aí ele vai parar às vezes no teu consultório, sendo atendido pelo plano, chegando com um diagnóstico de glaucoma.
E às vezes é só uma suspeita se você não parar para fazer essa reavaliação. Então, essa questão de questionar o diagnóstico não é para questionar a conduta do colega, não é isso. E fora que às vezes é errada a conduta do colega mesmo, mas enfim, esses casos são mais raros. Mas a gente não sabe em que situação aquele diagnóstico foi feito. Então, a gente precisa buscar confirmar esse diagnóstico para conduzir corretamente o caso desse paciente. Então, o washout ele é uma ferramenta importante para a gente verificar a pressão ocular basal desse paciente. Então, vamos supor que esse paciente chega para você e aí você vê lá que o campo visual é normal, o OCT tem uma alteração muito discreta e aí você quer definir melhor se aquilo é um glaucoma inicial, se aquilo é uma hipertensão ocular ou se aquilo é só uma suspeita de glaucoma. O washout é essencial para isso. Tá? Um outro ponto em que o washout é essencial é para você estabelecer o alvo terapêutico desse paciente. E, na verdade, esses pontos estão interligados, né? Saber se o paciente tem um glaucoma inicial ou uma hipertensão ocular faz toda a diferença para você saber quanto que você quer que seja a pressão daquele paciente, tá? Por exemplo, se eu chego à conclusão que ele é hipertenso ocular, eu não preciso ter pressão de 12 para um hipertenso ocular. Pressões ali em torno de 21 estão ótimas, tá? E se esse paciente chega para você com uma pressão de 25, o seu alvo terapêutico não vai ser o mesmo do que se esse paciente chega para você com uma pressão basal de 18. Isso eu tô falando sem influência dos colírios, tá? Vamos supor que um glaucoma de pressão normal, a pressão basal do paciente é 18. Um glaucoma de pressão alta, a pressão basal desse paciente é 25. Esse paciente que tem o basal de 25, talvez trazer ele para 17, 18 já seja suficiente para o controle de doença. É claro que isso depende de muitos fatores. Agora, o paciente que chegou com 18 e não vai ser suficiente você baixar para 17, 16, muito provavelmente não vai ser suficiente. Então, saber quanto é a pressão do paciente sem colírios te ajuda a estabelecer esse alvo terapêutico. Tá? Então, esses dois pacientes, eles podem estar para você numa primeira avaliação que ele chegou tratando, os dois podem chegar com uma pressão de 16, para um 16 está ótimo, para outro 16 não está tão bom assim. E você não vai saber isso se você não fizer o washout desse paciente, para você ter essa informação de quanto é a pressão basal dele. Então, a gente não quer só confirmar esse diagnóstico, a gente quer confirmar esse diagnóstico e a gente quer também avaliar melhor o alvo terapêutico desse doente quando a gente decide fazer o washout. Então, mesmo em situações em que o paciente chega e você não tem a menor dúvida de que ele tem glaucoma, é aquele paciente que já chega com um ACT com uma alteração clássica e que você vê às vezes uma alteração inicial no campo visual, você não tem dúvida do diagnóstico dele. Mas mesmo assim, o washout pode ser interessante em alguns casos para a gente determinar melhor o alvo terapêutico. Tá? E aí, nesses casos, a orientação que eu dou para o paciente é que, olha, a gente vai parar com o colírio, mas é só por um tempinho, não joga fora, a gente vai voltar com ele, é só um teste, quero saber quanto é a sua pressão sem influência da medicação, porque isso é importante para o seu controle, tá? Muito importante, quando a gente vai fazer um washout, a gente orientar bem esse paciente, para esse paciente não sair do consultório achando que ele não tem nada e que ele não precisa voltar nunca mais, tá? Então, orientar bem esse paciente, que é um teste, essa retirada do colírio, para a gente poder guiar melhor esse tratamento. Agora, geralmente, a maior preocupação desses pacientes é outra, é que quando eles receberam um diagnóstico, alguém falou para eles, olha, você tem glaucoma, tem que usar o colírio para a vida toda, senão você vai ficar cego. E aí ele vai em outro oftalmo, em você, no caso, e você quer tirar o colírio. E aí ele já fica desesperado, ele já perde um pouco da confiança em você. Então a gente tem que ter o cuidado de orientar muito bem o paciente de por que a gente vai tirar o colírio e de que ele não vai piorar num intervalo de tempo tão curto assim.
Por quê? Um washout, em geral, a gente faz de 30 a 40 dias. Se o paciente usa uma prostaglandina, a gente precisa de 40 dias sem colírio para saber a pio basal. Se ele usa outra classe de droga, a gente vai precisar de 30 dias de washout para repetir essa medida de pio. E aí você vai explicar para esse paciente que mesmo que ele tenha glaucoma, o glaucoma é uma doença de progressão lenta e não é em um mês, 40 dias sem colírio, que esse paciente vai ter uma piora de visão nem de exame, porque não dá tempo disso acontecer. Agora, é claro que você vai fazer esse washout em casos duvidosos, em casos de suspeita de glaucoma, ou então em casos de glaucoma inicial e que você quer avaliar melhor esse caso. É óbvio que você não vai fazer um washout naquele paciente que chega para você com um campo tubular com glaucoma avançado, tá? Nesses casos, realmente pode ser muito danoso a gente tirar o colírio do paciente, mesmo que só por um mês, tá? Então, em quem que a gente faz o washout? A gente faz o washout em suspeita de glaucoma, em hipertenso ocular, em glaucomas iniciais, no máximo moderado. Aquele paciente que já chega mal controlado, que já chega com um glaucoma avançado, a gente não vai fazer o washout para esse doente. E aí, supondo que você está fazendo certinho ali para um caso inicial, controlado, que você só quer mais informação sobre a doença desse paciente, você vai orientar esse doente que a suspensão do colírio é por pouco tempo, que a gente ainda não sabe se vai voltar ou não. Pode ser que você volte com o mesmo, ou pode ser que você chegue à conclusão de que o alvo é mais rigoroso e você volte com um colírio diferente. Pode ser que você não volte e decida só acompanhar. Mas é importante o paciente estar bem orientado de que não acaba ali o tratamento dele, que pelo menos acompanhamento ele vai ter que manter regularmente, tá? Então, o que eu vejo na prática é que eu vejo alguns oftalmologistas que confiam cegamente no que o paciente te fala. O paciente chega e fala, tem o glaucoma, você já escreve lá no prontuário glaucoma e nem se preocupa em confirmar aquele diagnóstico que você nem sabe em que situação aquele diagnóstico foi feito. Eu já peguei paciente que o diagnóstico de glaucoma foi feito com tonômetro do sopro numa campanha de prefeitura. Então, gente, procurem confirmar esse diagnóstico, ou então procure pelo menos coletar melhor a informação do paciente de como esse diagnóstico foi feito, para você ter uma noção se esse diagnóstico é confiável ou não, tá? É muito frequente eu receber paciente que o diagnóstico foi feito baseado numa tonometria de sopro, e aí eu não posso guiar nisso, eu preciso de uma tonometria confiável de Goldman basal desse paciente, tá? Outra situação interessante é que tem alguns pacientes que eles são mais bem orientados, são mais engajados no tratamento e eles sabem tudo da doença deles. Eu pergunto, quanto que era a tua pressão quando descobriu o glaucoma? Ele sabe me dizer. Aí eu pergunto, qual foi a medida mais alta que já teve? Foi tanto. Nessa medida mais alta, estava usando o que de colírio? Ele sabe. Então, tem paciente que está super engajado com o tratamento, conversa muito com o oftalmo e ele sabe tudo da história dele. E tem paciente que chega sem saber de nada. Não que seja culpa do paciente, não. Até porque, como eu falei, às vezes esse diagnóstico é de 10 anos atrás. E aí o cara não vai lembrar da pressão que ele tinha no momento do diagnóstico, tá? Então, quando o paciente não sabe te informar tão bem, você vai precisar do washout para coletar essas informações. Quando ele te informa muito bem, aí o washout já passa a ser um pouquinho mais dispensável. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que daqui para frente vocês façam mais washout nesses pacientes que chegarem para vocês com um diagnóstico fechado de glaucoma, que vocês procurem ativamente confirmar esse diagnóstico. E se vocês quiserem ter mais informação sobre como fazer essa confirmação de diagnóstico, além de todos os outros temas sobre glaucoma, vocês têm a possibilidade de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e o link de inscrição vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no comentário em algum lugar, vai estar aqui para vocês
poderem se inscrever. Se você quiser sugerir um tema para o Café com Oftalmo, me manda uma mensagem ou lá no direct do Instagram ou aqui nos comentários do YouTube mesmo, que eu preparo um vídeo sobre o tema que você está tendo dificuldade. Semana que vem tem mais um vídeo para te ajudar a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. Até lá!